Sobre essa questão aí das datas, né, o Adelson? A CBF, ela estreitou as datas dos campeonatos aqui no Brasil por conta daquele mundial, né? Aquele mundial de clubes da FIFA, que vai acontecer lá no meio do ano. E aí, a gente tem essas datas aqui. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Os campeonatos estaduais estão previstos para começar no dia 12 e terminar no dia 26 de março. 16 datas. Aí, por exemplo, o campeonato alagoano, ele não tem 16 datas. Ele tem 7 da primeira fase, semifinal 2 jogos, final mais 2. Tá? Então vamos lá. São 16 datas nos estaduais. Vamos passar aqui. Do dia 12, né, ao dia 26 de março. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas, certo? 11 semanas. Aí, claro que entre isso tudo vai ter ali a Copa do Brasil. Vai ter também, claro, que alguns times vão jogar a Libertadores. Então, acho que esse calendário de campeonatos estaduais, ele se imprensa muito mais para os campeonatos que tem muitos jogos. O Campeonato Paulista, você tem 12 jogos só na primeira fase. Todos os times. Então, das 16 datas, você já ocupa 12, certo? Aí você tem quarta de final, semi e final. Quarta de final e semi é um jogo só. E a final são 2. Então são exatamente as 16 datas separadas para o estadual de São Paulo. Mas aqui em Alagoas, por exemplo, são 11 datas. Então você tem 5 datas livres, certo? Aqui, dos campeonatos estaduais. Beleza? São 5 datas livres para você ter ali, nesse meio tempo aí, jogo de Copa do Brasil, quem estiver jogando a Copa do Brasil. Copa do Nordeste, quem estiver jogando a Copa do Nordeste, certo? Então, pensando nisso aqui, aí tipo a galera fala que a Copa do Nordeste tá com 3 datas, mas a gente já pode pegar e fazer isso aí de outras situações, né? Por exemplo, isso daqui, a CBF, cara, os estaduais devem ser mais curtos, iniciando dia 12, com término no dia 26. Qual é a obrigatoriedade dos campeonatos estaduais? Porque, por exemplo, pode empurrar os campeonatos estaduais mais pra frente, né? Pra terminar depois aí de março. Por exemplo, a Série C inicia no dia 13 de abril. A Série B no dia 5 de abril. Então, falando de CSA e CRB, imaginando que a gente tem uma final de CSA e CRB, o campeonato alagoano deveria terminar no dia 26, no máximo, que seria uma quarta-feira, mas ele pode terminar no final de semana seguinte, dia 29 ou 30, já que, por exemplo, a Série B deve iniciar no dia 5 de abril, que seria na sexta seguinte, no sábado seguinte, né? Então, não sei qual é a obrigatoriedade que os times teriam disso, né? De terminar exatamente no máximo no dia 26. Poderia terminar um final de semana seguinte e tal, tá ligado? E assim, os times que jogam, por exemplo, a Série A vai começar no dia 29, por isso eles estão prevendo o final dos estaduais para o dia 26, tá? Deixa eu botar aqui de volta na tela. Então é isso, o Série A, o Campeonato Brasileiro da Série A tá previsto para iniciar dia 29, então os estaduais têm que acabar dia 26. Mas, por exemplo, aqui em Alagoas não existe a necessidade de você terminar no dia 26. Você pode terminar no dia 29, já que não tem representante de Alagoas na Série A. Outros estados também podem empurrar um pouco mais pra frente. E tipo, o campeonato maranhense, a final do campeonato maranhense, ela aconteceu já no meio da Série C do Campeonato Brasileiro. Aconteceu lá em junho, tá ligado? Então, qual é a obrigatoriedade que a gente tem dos campeonatos estaduais? Por exemplo, para encaixar a Copa do Nordeste, pode pegar alguns campeonatos estaduais e esticar eles, principalmente os estaduais, que eles não têm essa
esse envolvimento lá com o Série A, com Libertadores, com Sul-Americana e tal. A gente imagina, por exemplo, que o Fortaleza vai jogar uma Libertadores. A gente já tá, pelo menos na pré-Libertadores, o Fortaleza já tá inserido. Uma Copa Sul-Americana, com o Bahia praticamente também garantido na Sul-Americana. O Vitória, que pode conquistar uma vaga na Sul-Americana também. Então, aí a gente teria que adaptar a essas datas aqui da Sul-Americana também. Mas eu não vejo uma obrigatoriedade de alguns desses times estarem acabando exatamente na data prevista pelo que a FIFA falou. Pelo que a CBF falou, perdão. Tá? E até alguns desses jogos a gente pode, por exemplo, é um mundial é um mundial de clubes da FIFA, não é uma data FIFA em que alguns times podem perder seus jogadores para seleções. O Fortaleza perde alguns jogadores para seleções de vez em quando, né? Mas enfim, não é uma data FIFA. Então você pode pegar algumas finais desses estaduais e jogar lá para o meio do mundial de clubes. Tá ligado? Uma final do Carioca, por exemplo, fica inviável, porque o Flamengo joga, tá ligado? E alguns outros times que vão jogar o Mundial de Clubes, fica inviável jogar a final dos seus estaduais. Aí, esses times precisam também, né, as federações estaduais precisam se virar nos 30, pra encaixar nessas 16 datas aí. Mas, por exemplo, os times aqui do Nordeste podem empurrar essas datas pra um pouco depois. Acho que nada impede. Os campeonatos estaduais não são organizados pela CBF. A CBF vai parar as suas competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Tá? Então, qual a obrigatoriedade das federações estaduais pegarem os seus jogos finais e jogar um pouco mais pra frente pra ter esse espaço também pra gente poder disputar essa Copa do Nordeste, tá ligado? E que a Copa do Nordeste é um campeonato que faz com que o nível de disputa das equipes do Nordeste seja mais alto. A gente sabe disso. Jogar só os campeonatos estaduais é um nível de disputa pequeno, porque você tem praticamente só os seus clássicos ou alguns jogos mais fortes. Os outros são jogos contra equipes bem inferiores tecnicamente, cara. Tá ligado? Então, tem essa questão também. Perder a Copa do Nordeste é uma perda muito grande para as equipes do Nordeste, porque a gente sempre tem duelos fortes, duelos maiores, né? E aí as equipes têm um nível de preparação maior, tem as cotas da Copa do Nordeste que são muito importantes, né? São bem maiores do que as cotas dos estaduais, certo? Então, acho que a gente pode reorganizar nossas datas de acordo com os campeonatos que as nossas equipes estão disputando. Nossas equipes, eu falo as equipes do Nordeste, tá? Então a gente pode empurrar um pouco mais lá pra frente e adaptar a essa disputa aí pra que a gente não perca a Copa do Nordeste, tá ligado? Então é isso, velho. Penso dessa forma aí. Aqui em Pernambuco está com 13 datas. Pronto, 2 a mais do que o alagoano então, né? Mas realmente, aí das 16 você tem 3 datas a mais livres. Não é o suficiente, né, pra jogar uma Copa do Nordeste, sabe? Mas acho que a gente pode conseguir se adaptar a isso pra não perder a Copa do Nordeste. Entendeu, Adelson? É isso. Os estaduais só são valorizados por causa do voto da federação na eleição da CBF. Sim, se a CBF agir contra as federações estaduais, acaba perdendo poder, né? Acaba perdendo essa influência. Perde voto, né? Aquele negócio, né? Como é? A galera vota na oposição de graça. Se a situação, falando de politicagem, que a gente sabe que existe dentro da CBF, né? A galera vai facilmente votar na oposição se a galera que tá lá dentro agora não agir a favor deles, por exemplo. Tá ligado? Então a gente sabe que tem essa politicagem na CBF mais do que o interesse de transformar o futebol brasileiro em um produto atrativo. A realidade é essa, é mais a politicagem pelo poder próprio das pessoas, de não querer perder o poder que tá lá dentro, do que de querer realmente ajudar aí ao futebol brasileiro ganhar força, né?
Infelizmente é isso, a politicagem tá dentro de tudo que é canto e o futebol ele não se isenta disso. Uma merda. Triste pra gente.